Fala pessoal, Pastor Brunão aqui. Eu senti de gravar esse vídeo agora. Estou aqui trabalhando para poder compartilhar um insight, algo que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho conversado com muitas pessoas esses dias e eu percebo muito, às vezes, que a nossa fé, mesmo tendo fé em Cristo, às vezes a gente tem uma atitude meio que de empurrar com a barriga para o futuro, coisas que a gente deveria plantar no presente para que tenhamos fruto. Eu explico melhor o que eu estou querendo dizer. Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam assim, pastor, mas eu tenho esperança que vai acontecer isso. Pastor, eu tenho orado para que tal coisa aconteça. Pastor, eu tenho entregado na mão de Deus. Pastor, eu tenho feito o meu melhor. E eu acredito que isso é importante. Mas não podemos deixar de lado, gente. Presta atenção no que eu estou dizendo. A gente não pode deixar de lado o nosso plantar. Quais são as sementes que Deus tem dado a você? Quais são as ideias, quais são os impulsionamentos, os networks que Deus tem colocado na tua vida, as pessoas boas, as ideias, sabe? Então a gente precisa pegar tudo isso, né, aquilo que Deus tem revelado por meio da oração, da palavra, nos cultos que você frequenta, com as pessoas que você conversa, que tem mais maturidade no teu trabalho, nas tuas negociações. Então você tem pegado tudo isso e plantado na tua própria história, porque às vezes a gente fica meio que numa fé, a Deus dará. É claro que Deus dá, mas ele também falou que a gente precisa plantar. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar o seguinte: poxa, tem coisa que de fato não está no nosso controle, não tem o que a gente fazer, e ok. Então, essa fé é de que Deus é soberano, de que ele é provedor, de que ele é soberano, está no controle, e ele vai fazer o que está no controle dele, não está no nosso controle. Então, nesse aspecto, ele vai falar para a gente não andar ansioso, entende? Não está no meu controle. Ele vai cuidar de nós. Porém, ele também nos ensina que nós precisamos plantar. Então, as duas coisas caminham juntas, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, coisa que nós precisamos ter maturidade para entender. Por vezes, o que nós vemos são pessoas jogando tudo no colo de Deus e não fazendo nada. Então, a nossa omissão que é o problema, e é esse o intuito desse vídeo, a ênfase, opa, peraí, presta atenção, você tem plantado com aquilo que Deus tem colocado na tua mão? Seja recurso financeiro, seja intelectual, espiritual, amigos, negócios, trabalho, igreja, família, é muita coisa que Deus tem nos dado. Mas a grande verdade é que as nossas prioridades, às vezes, é óbvio, o inimigo vai fazer de tudo para nos distrair, nos tirar do foco, nos tirar as prioridades do nosso caminho. Então, presta atenção nisso, guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Você tem plantado? O que que você tem plantado? E além de ter plantado, você está regando o que você plantou? Então, são fases. Os frutos vêm, gente, à medida que a gente se dedica à plantação, à semente, ao plantio, ao regar, ao processo, certo? Então, nós precisamos trazer mais à consciência esse aspecto. Eu tenho plantado na minha área financeira, eu tenho plantado na minha família, eu tenho semeado, entende? Então, foca nisso, que Deus te abençoe e compartilha isso com alguém. Acho que muitas pessoas precisam relembrar e ter essa consciência da responsabilidade. Nós não podemos ser omissos naquilo que nós podemos e devemos fazer, como orar, ler a Bíblia. Então, espiritualidade é resultado, vida financeira é resultado, teu peso é resultado. Eu tenho falado isso na igreja frequentemente. Então são coisas, família é resultado, amigos é resultado, certo? A tua vida com Deus é resultado. Então foque nisso, entenda isso, plante hoje para não sofrer no amanhã. E é claro, Deus há de fazer, mas Ele nos deu uma responsabilidade, o plantio. Deus abençoe.